Essa camisa, quem me deu foi um amigo de honra. E quando você faz um amigo, você leva esse amigo para a vida inteira. Por mais que você não esteja presente com ele todos os dias, por mais que você demore a encontrar ou falar com ele, talvez por distância, esse amigo, se você o considera, você leva para a vida inteira. Essa é a sensação que eu tenho com o Parma. Após descobrir a notícia sobre a falência do Parma, o meu sentimento foi de ver um amigo indo embora. Muitos, hoje em dia, eles prezam por acompanhar o futebol de fora, o futebol inglês, que é o mais vistoso, talvez o mais importante do mundo, a Champions League, times conhecidos como Real Madrid, Barcelona. Então esse pessoal prefere esses times mais conhecidos, os galácticos aí, Real Madrid, Barcelona de Messi, Bayern, Manchester. E eles não estão errados, porque é questão de gosto. Mas esse pessoal e a mídia tratam a notícia do Parma e outros times que falem apenas por passar a notícia. Não há um sentimento. Talvez possam me chamar de louco, que eu estou dando muita importância ao Parma, mas é uma coisa que envolve sentimento. Por exemplo, esses times que vocês gostam e conhecem, tidos como grandes, são consagrados por ganhar títulos também. Mas o Parma, tirando os poderosos Juventus, Milan e Internazionale, o Parma é o time italiano com o maior número de títulos a nível internacional, no caso europeu, possuindo os títulos de 2 Europa League, uma Supercopa e uma Recopa Europeia. Além disso, nacionalmente, o Parma ganhou 3 Copa Itália, que equivale aqui no Brasil à Copa do Brasil, e uma Supercopa da Itália. Então não é um time qualquer, é um time que não é grande, mas é um time de tradição. E é um time que tem uma torcida apaixonada, e é o único representante da cidade de Parma no futebol italiano, no calcio italiano. É uma cidade que tem um time que representa. É como se fosse o Remo deixar de existir. É como se fosse o Atlético Mineiro deixar de existir. O Santos deixar de existir. O Botafogo deixar de existir. Imagine os torcedores fanáticos do Parma, da cidade de Parma. A torcida, a cidade que abraçou o time, que viveu épocas gloriosas de títulos, vê o time falindo, rebaixado por conta de crise financeira. Um time centenário, em 2013 foi o centenário do Parma. Imagina seu time, porventura, deixar de existir. Depois de 100 anos existindo, conquistando, a falência do Parma se deve a dívidas milionárias. Não conseguiram quitar essas dívidas milionárias e o regulamento do campeonato italiano prevê a falência automática do time que deve, que não paga as dívidas. O time foi vendido por €1. Isso é triste. Mas, mesmo em meio a essa tristeza, mesmo em meio a essa adversidade, você ainda nota que o futebol lhe prega algo maravilhoso. Você vê que existem pessoas honradas. Alessandro Lucarelli, capitão do Parma, se disponibilizou a pagar a gasolina ou talvez ir por conta própria, com o próprio carro, de uma cidade para outra, para não deixar de jogar pelo Parma. Ele declarou amor ao Parma. Amor à camisa. Isso arrepia qualquer um. Isso é uma coisa que você não vê hoje em dia com os considerados ídolos que pedem aumentos salariais por conta de uma boa temporada. Eu nunca fui para a Itália, mas eu acompanho sempre o campeonato italiano. Hoje não é considerado o melhor, mas para mim sempre vai ser o melhor pelo charme, pelo romantismo e por gosto pessoal. Então eu cresci acompanhando o campeonato italiano, quando eu transmitia na Band, no caso. E eu vou falar do estádio do Parma, o Ennio Tardini. É o estádio que eu mais gosto. Também tinha o antigo Delaupe da Juventus, que agora é Nova Arena, né? Mas o antigo Delaupe me chamava a atenção. O Artemio Franchi da Fiorentina também é um estádio que eu gosto muito. E lógico, eu não posso deixar de citar o Olímpico de Roma. Mas de todos esses citados, o que tem mais característica charmosa, romântica, o que mais me chamou a atenção, gosto pessoal, foi o do Parma, o Ennio Tardini. Recentemente o Parma, em 2013, ele comemorou seu centenário e fez uma boa campanha no Calcio, chegando nas primeiras colocações, mas não nas 4 primeiras colocações que levaria à Champions League. Ele chegou a ser classificado para a Europa League, mas a UEFA não deixou o Parma participar do torneio em função dessas dívidas. O veto da UEFA
do Parma não participar do campeonato Europa League foi, eu acho que, onde tudo começou até chegar no fundo do poço, até chegar nesse buraco. Mas o Parma viveu os melhores anos da sua vida, os anos mais gloriosos, nos anos 90, onde ganhou esses torneios que eu citei. Essa década de ouro dos anos 90 foi a melhor do Parma. Inclusive tem seus ídolos também. E eles são Buffon, goleiro consagrado da Itália, começou no Parma. Fábio Cannavaro, o capitão Fábio Cannavaro do título de 2006. Gianfranco Zola, ídolo do Parma e do Chelsea também. Teve o Dino Baggio, recentemente o Cassano e atualmente o Alessandro Lucarelli, o capitão. O zagueiro Benarrivo também, símbolo daquela geração dos anos 90. Taffarel, Amoroso. Jogador notável foi o Alex. Embora ele pouco tenha jogado, mas ele teve sua participação pequena no Parma. E o Amauri, recentemente também, brasileiro naturalizado italiano. Os hermanos argentinos, Verón, monstro. Crespo, jogadorzaço. O argentino Ortega também, ídolo do River, mas que teve uma ótima passagem pelo Parma. Também o argentino Sensini, Roberto Sensini, zagueiro. E o português Fernando Couto, jogou na Lazio também. O outro português, o Sérgio Conceição, também jogou na Lazio e no Parma. O sueco Thomas Brolin, o iugoslavo Milosevic e o japonês Nakata também. O búlgaro Hristo Stoichkov, ídolo do futebol, jogou no Barcelona e jogou no Parma. O australiano Marc Bresciano e o francês campeão do mundo de 98, Lilian Thuram. Esses foram jogadores notáveis pelo Parma, alguns ídolos, outros bem notáveis. Com a falência do Parma desse ano de 2015, nos leva a pensar, eu fico com medo, de times tradicionais, times que eu gosto, possam falir, possam deixar de existir. Isso acontece muito com a tal da crise financeira. Crise financeira, tudo bem, ela ocorre quando o time tem uma péssima gestão, muitas vezes. Ou quando as suas federações não dão o devido valor aos times, não ajudam, e só querem saber de promover o evento e receber o tal do dinheiro, e não ajudam esses times. E o sentimento do torcedor é deixado de lado, porque o time, muitas vezes, é tudo que o torcedor tem. E essas entidades, elas não dão o valor necessário. E isso me deixa com medo, que tem times como o União São João, como o 15 de Jaú, como o Taquaritinga, o América de Pernambuco. Eu tenho medo desses times deixarem de existir, times de tradição falindo, e times, empresas surgindo, como Audax, Rio e São Paulo, como o Red Bull Brasil, RBR Brasil, Red Bull São Paulo, que não tem uma cidade, é um time que não tem cidade, joga em Campinas, mas não era de Campinas, não tem identidade nenhuma. Quando eu comecei a acompanhar o futebol, não só brasileiro como o futebol de fora, o primeiro time que eu comecei a gostar foi a Lazio, da Itália. Pelo time, pelo futebol, porque era o ano do centenário, eu gostava, tinha 11 anos, eu gostava daquele futebol com jogadores emblemáticos, como era o Verón, Nedved, Nesta, Peruzzi, Roberto Mantini, na Lazio, Cláudio Lopes, Crespo, e a Lazio foi campeã do Calcio no centenário. Foi o primeiro time que eu comecei a gostar fora do Brasil. Consecutivamente o Parma. Então o Parma, ele cresceu comigo. O Parma faz parte da minha infância. Me remete ao passado, à infância, a tempos bons, gloriosos que não voltam mais. Essa notícia me deixou verdadeiramente triste. Mesmo. Amante do futebol que sou, essa notícia me deixou abalado e com medo. Eu sei que é complicado, talvez não seja, talvez o time se recupere com as suas próprias forças, igual a Fênix. Eu queria deixar o meu Forza Gialloblu ao Parma e que vocês se recuperem o mais rápido possível e volte por cima, como já fizeram vez passada. O meu pedido é que você se inscreva no canal e acompanhe a nossa página do Mais 5 Minutos, porque acima de tudo, acima de qualquer brincadeira, acima de qualquer rivalidade, nós prezamos pelo sentimento do torcedor. Parou gravando. Essa foi boa, gente. Mesmo em meio a essa